Deus abençoe vocês também, porque é uma grande responsabilidade que eu levo comigo levar a mensagem de Deus. Amém, amados? Êxodo. Ministrei na quarta-feira e a pastora Roberta falou algo aqui que foi o tema da campanha que eles estão fazendo lá, que é Lembra-te de onde caíste, né? E foi uma bênção também. Eu creio que Deus já está dando o direcionamento. Amém, amados? Deus abençoe a mocidade. Não posso deixar de elogiar, né, amados? A cada um que cantou, o tecladista ali, Deus abençoe poderosamente. Uma unção ali diferente. Marcão ali, Deus abençoe. E está visitando ali 2 diáconos, amigos meus também, Cristiano e Elisete. São 2 amigos que têm me acompanhado aí, amém, amados? Êxodo capítulo 3, versículo 4. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Êxodo capítulo 3, versículo 4. Você que achou, dá um glória aí. E vendo o Senhor, que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E você se assenta aplaudindo a Jesus. Peço um pouquinho da sua atenção, olha para cá, amém? Para você entender a mensagem. A Bíblia vai descrever um período de governo egípcio, um período de opressão do povo hebreu e um período de cumprimento de promessa. Promessa essa que Deus fez ao seu servo Abrão, dizendo: Abrão, você será pai de multidões. Abrão um dia está dentro de sua tenda, entristecido, e ele vai ter uma visão. E coagitando em seus pensamentos, ele está angustiado, porque ele não sabe para quem vai se passar a herança que ele tem. Ele não tem descendente. Isaac ainda não tinha nascido. E dentro desta visão, Deus vai se achegar a ele, naquela tenda, e vai dizer assim: Abrão, sai para fora, sai de dentro dessa tenda, olha para os céus. Deus vai direcionar Abrão. Olha para os céus. Conta as estrelas, se você pode contar. Assim será a sua descendência. O que me faz entender que Deus vai mostrar para Abrão a forma que Deus está enxergando a promessa. Que nem sempre a forma que eu enxergo a promessa que Deus tem sobre mim é a forma que Deus enxerga. Nem sempre aquilo que eu estou vendo na minha frente é o que Deus está vendo para mim. Deus vai mostrar para Abrão que a forma que ele enxerga o propósito na vida dele é diferente da qual ele está enxergando. Deus vai precisar ampliar a visão de Abrão para que ele possa entender o propósito a qual Deus tinha sobre a vida dele. Deus ampliando a visão de Abrão, ele também conforta o coração de Abrão dentro daquela tristeza que ele está vivendo. Porque quando eu não consigo entender a visão ou o propósito que Deus tem sobre a minha vida, a tristeza bate no coração. Nós enxergamos o que está ao nosso redor, mas nem sempre o que está ao nosso redor, aquilo que nós enxergamos, é o que Deus está enxergando. Você vai ver, quando Jesus vai dar um direcionamento para João no livro de Apocalipse,
Ele vai dizer assim, escreve uma carta para a igreja de Laodiceia. E ele vai dizer assim, olha, diga para essa igreja que eles pensam que são ricos, mas aos meus olhos eles são pobres. Ou seja, o olhar de Deus sobre algumas coisas da minha vida não é igual, da mesma forma que como eu olho, da mesma forma ou da mesma maneira como eu enxergo. E Deus vai ensinar isso para Abrão. Abrão passa-se alguns anos, ele vai ter Isaac. Isaac, filho da descendência, vai ter Jacó. Jacó vai ter 13 filhos, diga ao teu irmão, 13. E dentre esses filhos vai ter um menino chamado José. Quem aqui não conhece José, o sonhador? José é aquele que acredita. José é aquele que fala a verdade. E debaixo da bênção de Deus, esse menino, ele vai crescer. Ele vai ser vendido pelos seus irmãos. E dentro da terra do Egito, Deus vai levantá-lo como governador. Levanta José como governador. E José como governador, ele vai livrar o povo hebreu da fome e o povo egípcio da fome. Só que José, depois de livrar o povo dele, o povo egípcio, ele vai levar para dentro da terra do Egito 70 pessoas aproximadamente. 70 pessoas aproximadamente. Ou seja, ainda não tinha se cumprido o princípio da promessa que Deus tinha a Abrão. Mas era o início do cumprimento da promessa que Deus tinha na vida de Abrão, começar através da vida do seu servo José. Quando José leva os 70 para dentro da terra do Egito, Egito nos fala lugar de aperto. A Bíblia vai dizer assim, que dos 70, 400 anos se passam. E agora, 400 anos depois, os 70 não permaneceram 70. Os 70, segundo John MacArthur, são 600 mil homens acima de 20 anos, fora mulheres e crianças. A estimativa da população dos hebreus era de 2 milhões de pessoas que enchiam toda a terra do Egito. O que me chama a atenção aqui é que, independente do Egito ser um lugar de opressão, Deus deu crescimento para o povo dele. Independente do lugar do Egito ser um lugar de aperto, Deus permitiu que o povo se desenvolvesse no lugar do aperto e no lugar da opressão. Ou seja, o lugar ou a situação de opressão que você vive hoje não é desculpa para você não crescer na presença de Deus. O lugar que você vive hoje, ou a situação que você está passando, não é desculpa para você não se desenvolver na presença de Deus. E a Bíblia vai dizer assim, que ele foi com 70, pastora, só que eles não permaneceram 70, eles se desenvolveram. Eles cresceram. Por quê? Porque na presença de Deus não tem como permanecer da mesma forma. Não tem como permanecer da mesma maneira. Aqui eles tiveram um crescimento numérico. Só que aqui também está um grande problema da igreja contemporânea. Qual que é? Eles querem permanecer da mesma forma que entraram. Não querem ter um desenvolvimento. E Deus não lhe chamou para ficar da mesma forma. Deus não lhe chamou para ficar da mesma maneira. Deus não lhe chamou para ficar no seu estado que você quer no banco aí sentado, olhando eu pregar. Deus quer que você pregue também. Deus quer que você louve também. Deus quer que você cresça diante da presença dEle. O que você quer dizer, pastor? Que Deus não lhe chamou para permanecer no seu estado normal, como você quer permanecer. Mas Deus te chamou para ter crescimento na presença dEle. O que Deus está dizendo para mim essa noite, pastor? Que Deus quer desenvolver aquilo que Ele tem sobre a sua vida. Que Deus quer dar crescimento sobre aquilo sobre a sua chamada hoje. Deus não quer que você permaneça da mesma forma que você entrou. Deus não quer que você permaneça da mesma maneira. Você precisa, diga para o teu irmão, crescer. Diga de novo, crescer. Desenvolver o chamado. Desenvolver o ministério. Mas pastor, estou dentro de uma terra de aperto. Não é desculpa para Deus não fazer você crescer. Não é desculpa para Deus não fazer você se desenvolver.
Estou passando de uma situação difícil, mas é nas piores crises que Deus dá crescimento para o povo dele. Quando nós falamos em graça, nós falamos de um crescimento. O problema é que você quer crescer da sua forma. Aqui eles tiveram um crescimento numérico. Só que a pergunta é, que forma você quer que Deus faça você crescer? Na graça você tem que crescer espiritualmente. Paulo vai dizer à igreja de Coríntios, eu não posso falar nem com comida sólida para vocês, porque vocês são meninos. Vocês estão acostumados com coisas de menino. Só que uma hora na presença de Deus você não pode permanecer mais como menino. Você precisa amadurecer a sua fé. E o propósito e a promessa de Deus para o povo dele não é que você continue menino, é que você tenha crescimento espiritual. O que você quer dizer, pastor? Chega de ser menino, chega de mimimi. É hora de você crescer na presença dele. É hora de você ter revelações que ninguém nunca teve. É hora de você ter experiências com Deus que ninguém nunca teve. É hora de crescer na presença de Deus. Aleluia. Crescimento. É isso que Deus quer para essa geração, crescimento. Você não pode ser menino a vida inteira. O salmista vai dizer, pensava como menino e fazia coisas de menino. Mas agora que eu cresci, eu não penso mais em coisas de menino, eu preciso crer. E o outro irmão, cresce, irmão. Tenha maturidade espiritual. E aqui você tem isso. Lá eles estão dentro do Egito, mas aqui não, aqui você está dentro da bênção. Aqui você tem um bispo, uma pastora, que ensina a aula bíblica. Chega de apenas de comer leite, de beber leite. É hora de você saber a verdadeira exigência que a nossa geração está precisando. Diga para o teu irmão, você é o próximo, irmão. É a próxima geração. Para fazer outros crescerem. Porque não é apenas você que vai crescer, mas é através da sua vida que esta geração vai crescer também. Não é apenas a sua casa que vai se desenvolver, mas é através da sua boca, da sua oração, do seu jejum, que Deus vai fazer outras pessoas crescerem também. Crescimento. Chega de permanecer 70. Chega de permanecer da mesma forma. Foi falado aqui pela Gabi, pelos profetas que vieram aqui ler a Bíblia. Foi falado aqui. Não é momento de permanecer da mesma maneira. Não estamos... A nossa geração exige crescimento. Mas, pastor, eu quero ficar no mimimi, então você vai ficar, não vai crescer com Deus. Pastor, eu quero ficar, eu vim para a igreja apenas para ouvir o Senhor. Não, você precisa crescer na presença de Deus. Por quê, pastor? Porque o véu foi rasgado. Você não tem desculpa para não crescer na presença dEle. O véu foi rasgado e hoje você tem relacionamento com Deus. Chega de vir para a igreja para servir um Deus de barganha. Deus não barganha. Chega de vir para a igreja para servir um Deus de interesse. Você vive um evangelho de interesse. Um evangelho de barganha. E Deus não vive evangelho de barganha nem evangelho de interesse. Ou você tem um relacionamento com Ele verdadeiro, ou você não tem. Foi dito aqui, Deus não quer a gente morna, Deus quer a gente fervorosa, Deus quer a gente quente. Pastor, não estou legal. Vai sentar legal mesmo. Pastor, estou triste. Eu também estou. Mas a chamada exige maior do que a sua tristeza. Abrão estava dentro da tenda triste. Deus falou assim, sai para fora, Abrão. Para de olhar apenas dentro dessa tenda. Vou direcionar a sua visão para aquilo que eu tenho sobre você.
Muitas vezes você está enxergando apenas o pequeno que você enxerga. Deus tem algo muito maior para a sua vida. Muitas vezes as suas escolhas são pequenas, o que Deus tem são escolhas grandes. E dentro do Egito se fortalece. Dentro do Egito tem crescimento, tem estrutura. 600 mil homens acima de 20 anos. Olha para cá. Passa-se os anos e vai ter uma crise política no Egito. Existe uma cultura chamada Ixus. Diga para o teu irmão, Ixus. Segundo John MacArthur, eles tiveram uma disputa política na época com os egípcios para quem seria o faraó da época. Eles estavam em guerra. E a Bíblia vai descrever assim: se levantou um faraó que não conhecia os feitos de José. Então o mais provável é que esse faraó que se levantou não fosse legitimamente egípcio. Ou seja, Satanás se levanta no Egito porque não conhece o que José fez. E esse faraó, quando ele se levanta, a Bíblia descreve que ele se levantou contra. Ele não se levantou a favor. Diga assim, o adversário nunca se levanta a favor, irmão. Ele se levantou contra. E ele vai fazer uma coisa, minha pastora, que a igreja negligencia. O que ele vai fazer, pastor? Diga assim, ele vai observar. Ele é um observador. Prova, pastor, quando os filhos de Deus estão para entregar aquilo que é para parte de Deus no livro de Jó, você vai ver que Satanás está no meio. E aí Deus começa o diálogo, da onde viestes? Eu estava rodeando a terra. Estava observando. E aí Deus garante aqui, e você vistes o meu servo Jó? Satanás não quer derrubar quem já caiu. Satanás quer derrubar quem está de pé. Quem já caiu, já caiu. Quem já está dentro da igreja caído também, já caiu. Ele quer derrubar quem prega a ver, quem está de pé. Quem é coluna para os filhos. Quem é coluna para casa. Porque a Bíblia descreve que Jó, ele orava toda noite porque ele sabia que os filhos deles eram rebeldes e ímpios. Jó era uma coluna espiritual para a casa dele. Quando Satanás viu isso, ele falou assim, opa, preciso dar um jeito de pegar esse homem. Não consigo pegar ele, por quê? Porque ele tem uma cerca ao redor dele, ele tem alguma coisa que protege ele. E aí ele vai reclamar com Deus. É claro que ele te serve, você dá tudo para ele. Aí Satanás quebra a cara aqui. Por quê? Porque Jó não adora a Deus por interesse. Jó não adora a Deus por barganha. Jó não vai para o culto porque Deus vai dar algo para ele. Prosperar é consequência de uma vida de obediência. Jó vai para o culto porque ele ama Deus. Ele ama se relacionar com Deus. Ele ama Deus. A nossa geração nunca precisou de adoradores de verdade. O próprio Jesus disse para a mulher samaritana, a mulher está preocupada com religião. Onde devo adorar? No monte, em Jerusalém, com o ambiente. Aí Jesus viu, olha, eis que virá. Aqueles que me adorarão em espírito e em verdade. Aqueles que são crentes no culto, mas são crentes dentro de casa. Aqueles que são crentes no culto, mas quando sai daqui, vai para casa e começa a falar de Jesus, e fala de Paulo, de Pedro. Aqueles que se reúnem na roda, param de falar de prostituição, de pornografia, de pecados levianos, e começam a falar da graça, dos louvores. Aqueles que vão chamar de fanáticos. Um dia já falaram assim, pastor, desce do céu. Eu falei assim, desço não, irmão. Se eu descer, eu me frustro. Essa geração exige adoradores. E Satanás não está observando quem já caiu. Satanás está observando quem é coluna. Você ora
Quando você pensou que você começou a orar, começou a jejuar, veio um monte de problema? Por quê? Porque aconteceu uma movimentação no reino espiritual. A estratégia de Satanás é que você pense que está tudo bem, que não está acontecendo nada. Aí foi você orar que alguma coisa aconteceu? Diga para o teu irmão, você é coluna de Deus. Você é coluna espiritual para alguém. Não para de orar. Enquanto você ora, Deus visita alguém. Enquanto você ora, Deus visita alguém. Fala, pastor, prova. Abraão orou e não saiu da presença de Deus enquanto o anjo não foi enviado a Ló para livrá-los para livrá-los de Sodoma e Gomorra. Você é coluna espiritual para alguém. Você é jovem mesmo. Você é coluna de Deus para alguém. Vão me tirar do grupo? Vão mesmo. Vai perder amizades? Vai mesmo. Vão falar que eu sou chato? Vão mesmo. Porque eles não sabem a essência de um adorador. Eles não sentem o que você sentem. A eles não é revelado o que só você é revelado. Deus não falou com a família de Noé, Deus falou com Noé. Deus não falou com a família de Abraão, Deus falou com Abraão. Deus fala com aquele que Ele vai levantar. E esta geração precisa se levantar. Essa geração está gritando por verdadeiros profetas, verdadeiras profetisas. Mas pastor, eu vou viver nos palácios. Você vai entender, calma. Satanás está observando. Ele olha para o povo de Deus, o povo hebreu, e ele vai perceber algo que o povo de Deus não percebe. Ele vai dizer assim: eles são mais fortes do que nós. Só que eles não sabem ainda. E detalhe, eles cresceram de uma certa forma, que se eles despertarem deste cativeiro egípcio, eles vão nos derrotar. Diga para o teu irmão, Deus já te capacitou com força. Deus está te capacitando com crescimento para sair desse cativeiro. O que é isso, pastor? O Egito, assim como a Babilônia, significa cativeiro. Qual é a escravidão que o povo hebreu está vivendo? É uma escravidão física, só que na graça a escravidão é espiritual. Não consigo me libertar do vício. Diga para o teu irmão, Deus já te deu força. Deus já te deu crescimento. Como pastor, 2000 anos atrás, na cruz do Calvário, o débito que era contra ti foi quitado. Essa é a raiva de Satanás, que você tem mais poder de Deus do que ele nunca teve antes. Essa é a raiva de Satanás, que você tem o poder e o favor para se libertar do cativeiro que você vive hoje. Diga para o teu irmão, chega de viver de escravidão, irmão. Chega de viver dessa escravidão. É hora de despertar. É hora de se levantar. É hora de sair do Egito. É hora de sair dessa opressão. Aleluia! Eles são fortes. Eles têm mais força que nós. Aí a Bíblia diz assim que Faraó, ele quer impedir o crescimento. Qual que é a estratégia de Satanás? Impedir o seu crescimento. Não quer que você se desenvolva na fé. Por quê? Porque ele sabe que no dia que você começar a ler Bíblia, você se libertará. Porque ele sabe que no dia que você ampliar os seus horizontes diante de Deus, ele não terá mais poder sobre você. Então é mais fácil ele manter você no conforto do pecado do Egito, do que você querer se libertar pelo poder de Deus. Mas essa noite, Deus está quebrando por terra as escamas dos seus olhos. Você vai começar a enxergar diferente. Você vai se libertar deste vício. Você vai se libertar disso que está te aprisionando profundamente.
seja cigarro, cerveja, drogas, prostituição, não importa o que seja, eu não quero saber. Eu não quero saber. Eu quero saber que existe um Deus que libera. Satanás perdeu o poder sobre você no dia de hoje. No dia de hoje você sairá dessa escravidão. Aleluia. Vamos colocar opressão sobre eles, para que eles não enxerguem, que eles tenham a força necessária para poder se libertar. Você já tem a força necessária para se libertar. Só que você precisa crescer em conhecimento e em graça. Tem que ser equilibrado. Pastor, me explica por quê. Se você cresce em graça, você fica fanático, religioso. Se você cresce apenas em conhecimento, você fica cético, não acredita mais em nada. Você precisa crescer em graça e em conhecer. É base, irmão. Você precisa crescer. Espiritualidade não tem nada a ver com rodar. Espiritualidade não tem nada a ver com falar em línguas. Espiritualidade não tem nada a ver com dons espirituais. Espiritualidade tem a ver com separação, mudança de comportamento. Não vos conformeis com este século, mas transformai-o com a renovação da sua mente. Deus te chamou para transformar. Espiritualidade tem a ver com separação, transformação. Eu posso falar em línguas aqui, eu posso curar aqui, eu posso expulsar demônios, chegar lá fora, eu desvio todo mundo. Dom não é significado de separação, de espiritualidade. Aí o crente que está ali sentadinho, bonitinho, ouvindo, não fala em línguas, mas está prestando atenção, está lendo Bíblia, mudou o comportamento, está trazendo a Bíblia para a casa deles, está ganhando o território de Satanás, ele é mais crente do que eu. Espiritualidade tem a ver com comportamento, mudança, transformação, metanoia. Se você não aconteceu ainda uma mudança de mente, irmão, você precisa rever os seus conceitos. Volta onde caíste, pede perdão e continua de novo. Não há vergonha em pedir perdão, porque caiu. Vergonha é continuar no mesmo erro a vida inteira. Vergonha é saber que está errando e continuar. Irmão, se levanta, diga assim, irmão, se levanta, volta onde caístes e segue em frente, porque perdoados estão os seus pecados diante de Jesus. Aleluia! Dá um glória a Deus aí. Aleluia! Espiritualidade. Eu sou berço cristão. Eu vim de uma presbiteriana tradicional. Cresci, me desviei um pouquinho, desobedeci, Deus puxou minha orelha, voltei. A presbiteriana pentecostal. Deus tinha uma chamada um pouco maior, porque eu era meio doido, que nem minha mãe. Fui para o pentecostalismo, mas conheci o conhecimento e conheci a graça. Tem que crescer junto. Senão você vai ver várias heresias, várias coisas na sua vida que não é bom viver. Mas o que significa o quê, pastor? Que independente, Deus, Ele quer que você cresça. O propósito de Deus na vida do servo dele não é que ele estacione, é que ele se desenvolva. Paulo vai dizer assim lá na frente, olha, desenvolvam a fé. Tenham relacionamentos com Deus.
Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não se consagra? Há quanto tempo você não jejua? Há quanto tempo você não ouve um louvor e mexe com você? Você está se perdendo nessa geração de internet, nessa geração de heresias, de falsos cristos, falsos profetas, chegando com várias ideologias e várias ideias. Irmão, a única ideia está aqui, ó. A Bíblia é um livro de verdades absolutas. A Bíblia não é relativista, a Bíblia é um livro de verdades absolutas. Vamos destruir, por quê? Porque eles estão crescendo. Toda vez que você crescer na presença de Deus, o diabo tem alguma coisa para poder impedir esse crescimento. Ele vai usar alguma coisa. Ele vai entristecer você. Ele vai querer, de alguma forma, impedir o seu crescimento. Por quê? Porque você está se tornando perigoso. No reino espiritual, ele te conhece. Diga para o teu irmão, o reino espiritual te conhece. Como, pastor? Conhece, conhece. Os filhos de Cefas vão expulsar aquele demônio daquele homem, e o demônio vai revelar a ele: conheço Paulo, sei quem é Jesus. E você quem? Não tem como ter unção de Deus se você não vive uma vida com Cristo. Querer mexer no reino espiritual se você não está com Jesus. A autoridade é para discípulo. A autoridade é para quem está com Cristo. Não queira se meter a besta dizendo que vai esmagar a cabeça do diabo, porque é mais fácil ele dar um rodo em você e você se lascar. Deus te deu autoridade sim para pisar em serpentes e escorpiões, se você estiver na presença dele. Não vai se meter a besta. Satanás é o único ser que ofende o sino chamado de filho da alva. Você pensa que é sábio? Ele estava lá quando você foi feito, irmão. Ele já tinha caído há muito tempo, já estava programando como é que eu vou fazer esse povo cair. Não subestime a força do seu adversário. Ele é estrategista. Para ele destruir e esperar 10 anos, 20 anos você cair, para ele não é nada, para você é sua vida. Para ele destruir a vida de alguém 50 anos dentro do alcoolismo, para ele não é nada, ele espera. Ele é que nem uma serpente, ele fica ali para dar o bote. No momento que ele vacilar, eu pego ele. Diga para o seu irmão, fica com Jesus. Se aprofunde. Cresça. Deus te chamou para ter conteúdo. Crente sem conteúdo é crente vazio. Você precisa de conteúdo. Você precisa de conteúdo. Você precisa crescer de dentro para fora. Conteúdo. Preciso impedir esse crescimento. Por quê? Porque está se cumprindo aquilo que ele falou para Abraão. Independente das artimanhas de Satanás, quando Deus quer fazer alguém crescer, ele cresce. Não tem como impedir o crescimento. Ele vai bolar para te entristecer, porque ele se alegra na sua tristeza, mas não vai impedir você de crescer. Independente do ambiente, pastor, neste lugar ou no outro, independente. Se Deus decidiu que você vai crescer, você vai crescer. Você não vai cair no meio do caminho. Ele foi fazer uma estratégia. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte. Para impedir eles de crescerem, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos matar a geração que nasce. Entenderam? Quem entendeu? Para impedir de crescer, eu preciso aniquilar a geração que nasce. Porque o futuro que nasce é o perigo. Porque os antigos já estão grandes e aqueles que nascem vão ficar maiores ainda. E aí ele vai falar assim, vamos matar quando nascer um hebreu, mata se for homem. Por quê? Porque o perigo é dos homens aqui nesta época. Para impedir que eles se levantem contra nós.
A estratégia do diabo é aniquilar a mocidade. É por isso que eles estão bombardeando os jovens com entretenimentos, impedindo, transformando em jovens fracos, sem ser de oração, entristecendo sobre relacionamento, sobre qualquer forma. Diga para o teu irmão, ele quer impedir o seu crescimento. Só que independente da estratégia dele, Deus lá na frente já disse que você cresceria. Não tem como impedir o crescimento daquele que Deus já botou o olho. Não tem como. A palavra diz assim que ele vai ficar perturbado. Diga assim, o demônio vai ficar endemoniado. Por quê? Porque ele vai olhar, mas eu estou querendo impedir a geração crescer, mas eles continuam se desenvolvendo, eles continuam crescendo. Diga assim, Deus também tem estratégia do alto para a sua vida. Queira Satanás ou não, você continuará crescendo nessa terra. Ramando Kundara Shandara. Aleluia! Aleluia! Você vai voltar para sua casa hoje grande. Vai falar assim, pai, hoje eu ouvi uma palavra, qual que foi? Crescimento. Que Deus está me fazendo crescer. E Ele quer fazer você também crescer, irmão, pai, tio, avó. Você vai levar o crescimento para sua casa hoje. Essa semana alguém vai perguntar se está diferente. É, porque eu ouvi uma mensagem de crescimento. Que Deus não quer eu da mesma forma. Que Deus tem visto a minha dor, mas Ele vai me dar crescimento no meio dela. O sua dor está produzindo crescimento espiritual dentro de você. Aleluia. Aleluia. Deixa o Espírito Santo invadir você. Deixa Ele quebrar esse cativeiro. Deixa Ele quebrar essa escravidão que está dentro de você. Esse conformismo da geração agora. Deus não te chamou para ser qualquer um. Deus não te chamou para ser pregador de qualquer um de internet, não. Deus te chamou para libertar almas. Deus te chamou para ter relacionamento com Ele. Deus te chamou para ter intimidade no quarto. Deus te chamou para falar e abençoar vidas. Isso não é uma brincadeira. Diga para o teu irmão, estamos em guerra, irmão. Estamos em guerra. Aleluia. Olha para cá. Ele fica perturbado, o Faraó, porque eles não estão conseguindo impedir o crescimento. E eles estão ficando mais fortes, parece. Eu coloquei peso, jugo nele, e eles continuam crescendo mais fortes do que eu imaginava. Diga assim, o seu sofrimento está produzindo crescimento. Está produzindo amadurecimento. Chega de ser menino na presença de Deus. É hora de ser gente grande. É hora de voltar a crescer. É hora de voltar a ler Bíblia. É hora de voltar a se consagrar. É hora de no seu quarto você ouvir a voz de Deus falando com você. Deus vai falar com você, não vai falar comigo, porque Deus tem intimidade com cada um. É hora de você começar a ter intimidade. Aleluia. Quero impedir esse crescimento. Ele vai tentar. Ele vai falar assim, vou matar a geração mais nova, porque matando a geração mais nova. O que Satanás está fazendo hoje para matar a geração mais nova? Foi pregado aqui pela pastora Roberta. Diga assim, falsos profetas, falsos cristos, falsas profecias. Ele não vai te matar fisicamente, ele vai matar você aqui. Ele vai matar você na mente. É a maior guerra que você vai ter a sua vida inteira, é a mente. Sua mente vai dizer assim, não posso abandonar. E o Espírito Santo está falando assim, não faz isso não, filho. Estou contigo. Não vou mais pregar. E você vem para um culto como esse, Deus fala assim, olha, Deus, eu quero te dar crescimento.
Não deixa de pregar, não. Por causa de uma tristeza, por causa de uma perca, não faz isso, não. Pastor, ninguém acredita em mim. Quem disse que Deus pediu para alguém acreditar em você? Deus não pediu para ninguém acreditar em Noé. Noé pegou aí e fez. Deus não pediu para ninguém acreditar em Abraão. Abraão falou assim: ó pai, estou indo embora, tá? Tchau. Ele pegou aí. Glória. Para onde você vai, menino? Não sei. Eu ouvi um Deus falar que eu vou uma terra queimando leite e mel. Aí não sei a terra, o lugar, o ambiente, não sei. Aí chega no Negev e passa fome. Aí pensa que Deus não está com ele por causa que está passando uma situação difícil. Diga assim: não, irmão, não é assim não. Está produzindo crescimento. Deus está te ensinando a servir Ele. Não adianta conhecer Deus apenas de ouvir falar. Você precisa conhecer Deus de vê-lo, Deus de senti-lo. Porque quando você estiver já idoso, seus filhos estiver perguntando: pai, aí você fala assim: filho, não faz isso não, que Deus não vai permitir. Você vai orientar. Você vai falar, que nem Jacó, Abraão, Isaac, todos eles. Chegou na velhice, a promessa que o pai que empunhava sobre a vida dos filhos era tremenda. Se o pai falasse: vai ser abençoado, seria abençoado. Jacó e Esaú. Jacó sabia tanto disso que ele queria tomar a primogenitura do irmão. Sim ou não? Diga assim: não vende sua promessa não, irmão. Tem alguém de olho nela. Tem alguém de olho no que é seu. Olha para cá. Tem o tempo, viu? Tem o tempo. O que nós vamos fazer? Ele vai decidir matar todos os recém-nascidos. E nessa matança, tinha um casal, uma mulher chamada Joquebede, casada com seu esposo, e ela teve um filho. Eu não sei se ela ainda tinha dado já o nome do filho. Se ela já tinha trilhado uma trajetória, se ela já tinha colocado no papel o crescimento dele. Mas diga para o teu irmão: nem tudo que eu coloco no papel é o plano que Deus tem para mim. Às vezes Deus altera o meu plano. Talvez Deus esteja alterando o seu plano. Pai, coloquei no papel esse ano, aí Deus veio e mudou. Eu vejo no final do ano todo mundo falando: 2024 vai ser dessa forma, da vida dessa maneira. Meu filho, se você não sabe o dia de amanhã, você está colocando no papel, mas se Deus quiser mudar, Deus está alterando alguns planos aqui. Você tinha colocado no papel, só que diz: eu tenho algo melhor. Eu tenho algo mais grandioso para eles. Eles não entenderam ainda por que eu tirei, porque perdeu, mas eu tenho algo melhor para eles. Aleluia. Aleluia. Só que Joquebede, ela é apegada ao filho. Quem mãe não é apegada ao filho? O faraó mandou matar. E aí Joquebede vai fazer algo que é muito difícil a gente conseguir se libertar disso. Diga assim: ela vai se desapegar. Se fica na mão dela, o menino morre, sim ou não? Se ela coloca no rio, o menino vive. Ela precisa desapegar. Diga para o seu irmão: para de tocar onde Deus não pediu para você tocar, irmão. Para de mexer com quem Deus não pediu para você mexer. Deus precisa tratar o menino. Deus precisa tratar a menina. Enquanto você estiver colocando a sua mão, eu não trato, eu não faço. Você precisa deixar Deus tratar. Você precisa deixar Deus fazer. Mas pastor, eu estou com medo, irmão. Confia na mão dele. Não perdeu o controle. Ele nunca vai perder o controle. Se você segura, oprime, mata. Mas se você deixa e confia em Deus, Ele vai ter direcionamento. Não vai ser da sua forma. O problema é que eu quero controlar a vida do meu irmão. Eu quero que ele viva da minha forma, da minha maneira, porque eu tenho um jeitinho dele aqui para ele. Não, irmão. Deus tem uma particularidade na vida de cada um e uma história. Diga assim: Deus te deu identidade. Quando você coloca a identidade no RG lá, cada um é diferente, sim ou não?
É isso que Deus tem. A história de um não é a história do outro. A identidade de um não é a identidade do outro. O que Deus tem para um, Deus não tem para o outro. Não é porque foi da vida dele que vai acontecer na tua vida, nem que porque foi na sua vida que vai acontecer na vida dele. Cada história é uma história. Ele conta as estrelas do céu pelo nome. Você já contou as estrelas do céu? Dessa galáxia e da outra. Você quer controlar esse Deus? Essa geração quer controlar esse Deus? Essa geração de profetas agora quer controlar Deus? Deus tem que fazer, Deus tem o quê? Deus tem que fazer porque é obrigado, está escrito. O quê? Ele não deixou de ser Deus, não? Ele não deixou de ter o controle de tudo, não? É você que tem o controle agora? Nasceu ontem, quer ter controle de alguma coisa? Nasceu ontem, quer ensinar a Deus? Ele vai dizer isso para Jó. Você nasceu ontem, Jó. Quer ensinar a Deus? Quer ensinar eu a fazer as estrelas? Quer ensinar eu a fazer os animais? Joquebede vai largar o menino no rio. O menino vai navegar. Joquebede vai falar assim, vai pedir para Miriam ir acompanhando o menino, para ver se ele não vai afundar. E para onde ele vai? Diga assim, na sua jornada, Deus vai levantar pessoas para te acompanhar, para que você não venha afundar. Para que você não venha afundar, você precisa de pessoas na sua jornada que te acompanhem. Pastor, eu vou ir sozinho. Mentira, não vai não. Você precisa de alguém que te acompanhe. Amigos que orem. Amigos que busquem a Deus. Relacionamentos do alto. Para de querer viver apenas de relacionamentos terrenos. Você precisa de relacionamentos do alto para fortalecer a sua fé. Tira essa dúvida aí que está voltando no seu coração, essa incerteza. O menino caminha. Ele vai parar no rio Nilo, ali perto das princesas do faraó. O menino chega lá e de repente uma das princesas vai pegar o menino, vai tirar do cesto das águas e vai dar. Ele se chamará Moisés, porque foi tirado das águas. Moisés vai crescer em terra estrangeira, vai crescer no Egito. Satanás pensa que tem o controle. E aí Deus já está fazendo alguém crescer. Diga assim, Deus está fazendo alguém crescer. Satanás pensa que tem o controle na mão dele. E Deus está fazendo Moisés crescer dentro do palácio do Egito. Com o quê? Com toda a instrução. Diga assim, precisa de conhecimento, irmão. Deus não chama pessoas que não têm compromisso. Deus não chama pessoas que não têm responsabilidades. O apóstolo Paulo foi chamado por último, sim ou não? Mas por que ele foi aquele que quase evangelizou a Ásia toda, a Europa toda? Porque ele falava 4 dialetos. Ele cresceu em conhecimento, ele falava romano, ele tinha uma cidadania romana. Ou seja, ele não parou, ele não se limitou apenas àquilo que ele estava vendo, ele cresceu. Para Deus poder usar você em outros lugares, você precisa de conhecimento. Para você orientar vidas, você precisa de experiências. Deus precisa mudar você. Você precisa deixar Deus trabalhar em você. Moisés vai se desenvolver dentro do palácio. Dentro do cresceu como virou príncipe do Egito. Príncipe do O maior império da época era o Egito. Moisés, ele cresceu com toda a cultura egípcia, ou seja, ele sabia todas as estratégias do adversário. Aí Deus vai fazer o quê? Vai pegar isso para usar em favor dele. Você precisa conhecer o seu adversário. Você precisa conhecer aquilo a quem você batalha todos os dias. Você não peleja contra o sangue, contra a carne.
Você peleja contra principados, potestades, hostes malignas, que ficam nas regiões celestiais. Você precisa conhecer a estratégia do adversário para poder combater. Ninguém vai para a guerra sem conhecer estratégia. Você precisa de estratégia para vencer situações. Moisés se desenvolve, príncipe do Egito. Aí um dia o chamado vai nascer no coração de Moisés. Diga assim, quem tem chamado aqui? Levanta a mão quem tem chamado. Só quem tem chamado. Só quem tem chamado. Pastor, como é que eu descubro o meu chamado com Deus? Deus vai ensinar Moisés aqui de uma forma que ele precisa ensinar você e eu, amém? Moisés, ele está vendo, ele é egípcio agora. Ele tem cidadania egípcia praticamente. Ele é príncipe. Ele está no palácio, ele faz o que ele quer. Ele tem pessoas sujeitas a ele. Mas um dia ele está passando. Ele está vendo um hebreu sendo chicoteado. Um hebreu sendo oprimido. Povo dele. E sabe onde nasce o chamado? Ele não suporta ver o irmão dele sofrer. Sabe o que tem chamado? Diga assim, o primeiro ele pensa no irmão, no próximo. Tem pessoas que acham que chamado é pregar, não. Chamado é evangelizar. Para com isso. Se não nascer no seu coração o amor pelo seu irmão, não tem como você ser chamado. Deus vai ensinar Moisés: Moisés, eu tenho um chamado na sua vida, mas antes de eu te chamar, você precisa aprender a ter compaixão do próximo, compaixão do seu irmão. Não tem como eu te levantar, Moisés, se você não tiver amor pelo seu próximo, porque não é sobre você, é sobre o propósito que eu tenho sobre o povo. Os pregadores hoje sobem achando que é sobre ele. A melhor eloquência, a melhor falácia, a melhor desenvoltura, homilética, hermenêutica, exegese. Para com isso. Se não tiver amor pelo próximo, não tem como. O segredo de alguém chamado por Deus é ter amor. Se não tem amor, nem sobe. Se o propósito é outdoors, placas, nome no meio das internet, para com isso. Porque muitos cantores estão caindo e pregadores, porque o propósito mudou. Deixou de ser amor para ser publicidade. E Deus não te chamou para publicidade. Deus te chamou para ser libertador. Aramando Kundara Xandará. Aleluia. Estou no horário. Eu vou pregando, vai passando, irmão. Passa muito rápido. Eu estava ansioso por esse culto, porque eu sei que a semente lançada terá fertilidade. Ei, Moisés não suporta ver o irmão dele sofrer. Aí ele vai começar o ministério, diga assim, começou errado. Como pastor? Ele matou o egípcio. E aí ele viu, a Bíblia diz assim, ele viu que não tinha ninguém olhando. E ele escondeu. E com Deus não pode começar assim. Não tem como esconder pecado da presença dele. Fez que nem Caim, matou o irmão e fugiu da responsabilidade. Eu não sou tutor do meu irmão, já tinha matado, coitado. Olha que abusada. Não tem como encobrir para começar o chamado. Porque você pode enganar a mim, só que Deus não conhece você em publicidade, Deus conhece você no quarto.
Você não é quem você é quando você está na minha frente. Você é quem você é quando você está sozinho, quando ninguém está vendo, quando o pastor não está vendo, quando os levitas não estão vendo, quando o pai não está vendo, quando a mãe não está vendo. Aí você revela quem você é. É por isso que Jesus disse assim: eu não quero conhecer publicidade, eu quero que você entre no quarto, que eu preciso te conhecer. Eu preciso conhecer a sua particularidade. Fala comigo aqui. Abre a gaveta do seu armário, eu preciso saber a sujeira. Eu preciso descobrir o que está se impedindo você de ser chamado. Deus precisa limpar o quarto. Mandou condará, xandará. Não tem como começar chamado encobrindo de Deus. Fala para Ele. Você não vai falar para mim não, você vai falar para Ele. Deus, eu tenho um problema nisso, nisso e nisso. Só que tem gente que só quer que Deus conheça a sala, mas não revela o quarto. E Deus quer que você destrave a porta do quarto, destrave a porta do seu armário e revele para Ele o que está fazendo você errar. Sabe por que Lázaro e Maria e Marta eram conhecidos como amigos de Deus? Porque ele conheceu todos os cômodos da casa. E ele tratou com cada um dentro da própria casa. Deus precisa tratar a casa. Deus precisa tratar o quarto. Chega de viver uma vida com Deus superficial. É hora de você viver uma vida de intimidade. Amandorá, xandará. Quem quer viver com Deus em intimidade, dá um glória para Ele ouvir, para que os céus entendam que hoje você decidiu abrir o seu quarto. Aleluia. Não adianta olhar feio para mim, irmão, não tem nada a ver com isso. Culpa ele, eu não. A Bíblia diz o quê? Não julgue o profeta, julgue a profeta. Tome. Ô Moisés, não tem como começar a chamada já com coisa encoberta. E aí Deus vai ensinar outra coisa a Moisés, porque ele vai ser líder. Isso vai para os líderes, amém? Moisés agora vai passar por uma outra situação permitida por Deus. Os dois irmãos agora estão brigando. Diga assim, irmão brigando com o irmão. Aí Moisés vai repreendê-lo, sim ou não? E o irmão que ele ajudou, joga na cara dele. Aí você matou o egípcio. Deus vai ensinar Moisés a tratar com o povo. E as pessoas que mais te frustram é as que mais você ajuda. Quanto mais você ajuda, é aquela que mais vai te magoar. Um dia vai lançar na tua cara. Vai te acusar do passado. Você, Jesus, carpinteiro. Claro que Jesus não tinha pecado, mas acusou do ofício. Alguma coisa ela vai achar, irmão. Fique em paz. Alguma coisa ela vai achar. Satanás, ele é agente nisso. Ele é especialista, profissional. Certificado desde a eternidade lá. Deus vai ensinar Moisés a tratar com os dois irmãos. Só que aí Moisés fica com medo, sim ou não? E aqui isso é para quem tem chamada, amém? Eu fiquei imaginando o que leva um homem, porque ele sabia da consequência de matar o egípcio. Não se pode matar egípcio. E eu fiquei imaginando que um homem... Por que um homem decide deixar o palácio para viver fugindo dentro de uma terra deserta? Diga assim, os palácios não pode dar aquilo que só o deserto pode trazer.
Satanás. Quando Jesus ele foi se capacitar, ele foi para onde? Para o deserto de Deus, porque a Bíblia diz que o Espírito levou, quem levou foi Deus, sim ou não? Não foi o diabo que te colocou. O erro da igreja e dos crentes hoje é achar que Deus tem que te dar tudo, não. Deus te coloca em situações desertas, porque a Bíblia diz que nos 40 dias e 40 noites Jesus jejuou, ou seja, ele se capacitou, lendo, jejuando, meditando com Deus. E aí Satanás veio, e no dia que Satanás veio, ele estava preparado para enfrentar a tentação. Como você pode enfrentar a tentação se você não se prepara no deserto? Deserto é lugar de preparação, de amadurecimento em Cristo. Estou com fome, mas eu descobri a essência de um adorador. Estou com fome, mas eu estou tão cheio da mensagem que Satanás pode vir com Bíblia. Satanás começa com heresia, está escrito, oh, Jesus, está escrito. Aí Jesus vem e fala assim, mas está escrito também, diabo. Você precisa se preparar para a tentação. Se você só vive nos palácios, você não tem como no dia da tentação se preparar. Você vai cair. Por que o glamour está destruindo os profetas da nossa geração? Porque a preocupação é nome. Bens financeiros. E ainda se gaba de mostrar na televisão, nas rádios, o que tem, o que deixou de possuir. Jesus está importando, irmão, com isso. Jesus sabe que foi Ele que te deu. Só que quer aparecer assim ou não. E está destruindo a nossa geração. Porque o segredo de se manter de pé é o secreto. É fechar a boca. O que essa mão faz, a outra não vê. Mas tem que fazer e mostrar. Aí já ganhou. Já ganhou aqui. Agora experimenta fazer. Deus, eu e você viu. Para ver se sua vida não vai começar a mudar de uma certa forma que você nunca imaginou. Vai começar a mudar, você vai ver coisas que você nunca viu. Jesus disse, o salmista diz assim, e com os teus olhos contemplarás a recompensa dos ímpios. Diga para o teu irmão, fecha a boca, irmão. Para de querer se aparecer. Você precisa se aparecer apenas para o teu Deus. Você precisa de reconhecimento dos céus. Você não precisa de reconhecimento humano. Humano é consequência de Deus. Mas você tem que se manter com reconhecimento da parte de Deus. Está ligando muito o que os homens falam, deixam de falar. Para com isso. Para com isso. Permite um pouquinho. Foi uma hora, eu nem vi, irmão. Moisés saiu do palácio e foi para o deserto. Foi andar. Chegou lá, viu um poço, tinha umas mulheres lá. Casou, virou sogro, o sogro virou Jetro. E aí ele virou apacentador de ovelhas. 40 anos no Egito e 40 anos no deserto de Midian. Aí chegou um tempo que ele era pastor de ovelhas. E aí ele está andando e trabalhando, porque Deus não chama ninguém que não quer trabalhar, amém? Se você não tem responsabilidade, Deus não vai te chamar, não. Não tem como. Deus precisa de guerreiro. Deus precisa de soldado. Ele está apacentando o rebanho. E as ovelhas vão direcionando ele. E aí ele vê um clarão. Se coloca em seus pés. E aquilo chama a atenção dele. Deus tem a forma de atrair você. Diga para o seu irmão, Deus tem a forma dele de te atrair. Talvez seja hoje.
E Moisés viu que aquele clarão não se apagava, não se consumia. Ele vai se aproximar. E aí ele vai ver algo que ele nunca viu. Ele vai ver algo que permanece. Diga assim: as coisas de Deus permanecem. A sarça queima e a sarça não se apaga. E aí a Bíblia diz assim: e ele começou a se aproximar. Quando Deus viu que ele começou a se aproximar, do meio da sarça ele ouviu a voz: Moisés. E confirmou: Moisés. Moisés, ouvindo aquilo, ele disse: eis-me a... E Deus continuou: não se achegue para cá. Tira as sandálias dos seus. Aqui Deus, Ele vai ensinar para mim e para você algo poderoso. E para Moisés, sabe o que é? Deus vai falar assim para Moisés: Moisés, não vem para cá, porque essa terra é... O que Deus está ensinando para Moisés aqui? A dar valor na proximidade da presença. Quando ele fala: Moisés, tira as sandálias dos seus pés, o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, você pode até se aproximar, mas antes de se aproximar, você precisa renunciar a algo. Deus vai ensinar renúncia. Deus vai ensinar a dar valor para a presença. E aí Deus continua: você quer pisar nessa terra? Tira as sandálias, porque essa terra é terra. Essa terra, Moisés, na minha presença, você não pode tratar como a terra que você tinha andado por aí. Não se trata a presença de Deus da mesma forma que se trata dentro da sua casa. Moisés estava dizendo: você quer se aproximar? Então renuncia. Quer se aproximar da minha presença? Vai ter que aprender a não tratar da mesma forma a presença de Deus. Essa terra não é a sua terra, Moisés. Não vai tratar esta terra da mesma forma que você trata na tua casa no Egito. Aqui não é o Egito. Aqui é uma terra santa. Tem que haver separação. Deus estava dizendo: Moisés, para se aproximar da minha presença, para ouvir a minha voz com mais clareza, você precisa tratar essa terra diferente. Não pode tratar da mesma forma. Tem que mudar, Moisés. Renuncia por onde você tem andado. O significado das sandálias: renúncia. Renuncia por onde você tem andado. Mas e se eu ficar aqui, vou ouvir a sua voz? Até vai. E se eu ficar aqui e não quiser renunciar? Até vai. Mas você não vai ter a proximidade da minha presença. Porque quanto mais você se aproxima, você vai ver coisas que ninguém nunca viu, Moisés. Você vai ouvir eu falar com você de uma forma que eu não vou falar com o faraó. Eu não vou falar com Noé, eu não vou falar com os filhos dele, eu vou falar com você, Moisés. Eu vou falar de uma forma que nunca você imaginou. A ponto de Moisés dizer assim: Senhor, eu não posso viver sem que eu não veja a sua face. O segredo de abandonar as coisas desse mundo é renunciar às sandálias por onde você tem andado. A palavra no final dessa noite é renúncia. Renúncia. Renuncie a essa vida do passado. Deus está te chamando para perto. Deus está te chamando para perto. Quer ter relacionamento comigo? Então essa terra você trata diferente. Chega de tratar as coisas de Deus da mesma forma. Deus vai te transformar em um libertador de almas. Deus estava dizendo: Moisés, eu vou lhe transformar em um libertador do meu povo. Moisés olha e fala: Deus, como?
Como é que eu vou tirar o povo? O cara tem um exército, o cara tem espada. Aí Moisés fala assim, Deus fala para Moisés, Moisés, o que você tem nas suas? Aí Deus fala assim, joga na minha presença. Porque aquilo que é pequeno para você, na minha presença, ele ganha poder e se transforma. Sabe o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, vou te capacitar de uma certa forma, que até aquilo que está nas suas mãos vai se transformar em algo de poder. Deus está lhe dizendo que precisa de capacitação espiritual, unção para libertar o povo. Para terminar, olha para cá. Aleluia. Tem duas coisas que você precisa, que você tem combate a vida inteira. Deus te tira do Egito? Sim ou não? Te tira da escravidão, do álcool, das drogas, do fumo, da prostituição, de tanto erro que tem por aí. Ele te libertou fisicamente, superficialmente. Só que Deus precisa tirar o Egito de dentro de você. Porque dentro de você, você ainda tem paixão por Ele. Você ainda quer lembrar dele. Ô Pedrão, Pedro está com a espada, sim ou não? Pedro ora com Jesus, Pedro jejua com Jesus, Pedro liberta com demônio com Jesus, Pedro cura com Jesus, Pedro ressuscita morto com Jesus, sobe monte com Jesus, e no monte Jesus não tirou a espada dele. Por quê? Porque tem coisa que é eu que tenho que deixar para trás. Pedro no monte, na perseguição de Jesus, ele vai mostrar quem ele era. Ele vai dizer assim, olha, eu estava com você até agora, Jesus, mas agora a coisa ficou ruim, eu quero mostrar quem eu sou de verdade. Eu quero voltar para o meu passado, eu quero fazer o que eu fazia. Eu resolvi as coisas na espada, mas quem pela espada fere, pela espada será? Eu botou, irmão, larga a espada, pega o cajado. A espada é afiada, mas o cajado tem poder. O cajado tem poder de libertar. Nem o exército do faraó vai poder contra aquilo que Deus já capacitou você. Não, não, não. Precisa tirar o Egito. Como eu tiro o Egito, pastor? Moisés liberta o povo. As 10 pragas você conhece, para me terminar. Quando Moisés está andando no deserto com o povo, Moisés vai subir o monte para orar. Só que o povo ainda tem o Egito dentro, tem paixão. E nós precisamos nos libertar das paixões. Quer relembrar como era no Egito? Quer relembrar as coisinhas? Isso aqui pode. Construir o bezerro de ouro. E a única forma de se libertar do Egito, Deus vai dar para Moisés no monte. Moisés descendo o monte com as tábuas da lei. A única forma de você vencer as paixões é crescendo aqui. Não tem como vencer se você não tem conteúdo. Não tem como vencer se você não cresce com Deus. Você precisa vencer na palavra de Deus. Aplauda Jesus. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Você está crente nessa noite? Não, você não entendeu. Você está crente nessa noite de verdade? Eu não sei como você está aqui nessa noite, mas o Senhor, esse mês é o mês do romper, pastor Diego, o mês do avanço espiritual. E o Senhor falou, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é o lugar santo.
E o Senhor está dizendo: eu quero quebrar tudo aquilo que você não tem força para vencer em si mesmo. Sai do teu lugar, vem até o altar. Deus falou no começo, durante, o meio e toda a palavra é noite de renúncia. Eu não sei qual é a área que você precisa renunciar, mas o Senhor está dizendo: é tempo de relacionamento. É tempo para me conhecer. É tempo para entrar numa atmosfera maior. E o Senhor quer quebrar essa maldição na minha e na tua vida. E eu acho lindo e profundo, porque a palavra de Deus é linda. Porque da mão do diabo o Senhor nos tira. Mas há áreas na minha e na tua vida que eu e você tem que mandar Satanás sair. Eu e você tem que renunciar para papai operar um milagre na minha e na tua história. Alabaxandarabandagai. E ele te pergunta: quer vir? Vem. Quer viver esse novo? Venha. O Senhor quer que você entra 2024 já entrou, mas é tempo de decisão, é tempo para romper e viver aquilo que Ele tem para a tua vida. Que a minha presença precisa abrir a porta do secreto e deixar Ele tirar todas as gavetas. Alamandagaxúbia. Eu não vou insistir, o Senhor está te chamando. A palavra é dura. Se eu for, eu vou denunciar que eu amo o Egito. Tem tantas atitudes nossas que é egípcia. E o Senhor quer quebrar hoje na minha e na tua vida. O Senhor quer quebrar na tua história. Deus não falou com quem não veio, falou com quem está aqui. Falou conosco. 3 chaves o Senhor me entregou e veio todinha de encontro à palavra. Quem estava aqui na roda recebeu. E o Senhor está dizendo: escapa pela tua vida, saia do Egito. Pastora, mas eu estou vindo no culto todos os dias.